Amados, só para finalizar o vídeo anterior que eu gravei, no vídeo anterior eu citei os defeitos das 7 igrejas do Apocalipse e deixei bem claro que Deus quer que elas se arrependam, né? Quer que elas consertem. E eu também falei, amados, que aquelas 7 igrejas são todas as igrejas de Cristo, né, durante a existência da humanidade, todas as igrejas de Jesus durante a existência da humanidade. E eu quero bater nessa tecla, deixar bem claro que realmente é isso. Aquelas 7 igrejas da Ásia é simbólico, tá? Porque naquela época não existia somente aquelas 7 igrejas na Ásia. Naquela época de João, no ano 95, tinha a igreja de Antioquia, tinha a igreja de Jerusalém, tinha a igreja de Roma, tinha a igreja de Colosso, tinha a igreja de Tessalônia. Então tinha mais de 20 igrejas, além daquelas 7 igrejas escritas no Apocalipse. Então quer dizer o quê? Se fosse somente aquelas 7 igrejas, realmente, quer dizer que somente aquelas 7 igrejas queriam ser salvas? Então quer dizer que somente para elas haveria salvação, para as outras não? Não, não é isso que Deus quis mostrar. Então Deus usou o número 7, simbólico, mostrando que é todas as igrejas existentes de Cristo durante toda a humanidade. Todas as igrejas, inclusive as dos nossos dias, até os confins do século, tá, amados? E agora, no vídeo passado, eu só citei os defeitos daquelas igrejas. Agora eu quero frisar um pouquinho mais cada defeito. Eu quero falar um pouquinho mais devagar sobre cada defeito, daquilo que a gente precisa de consertar, né? Vamos lá, vamos frisar aqui os defeitos. Porque se a gente consertar aqueles defeitos, nós vamos estar perfeitos diante de Cristo Jesus, certo? Então é preciso que a gente reconheça. Vamos lá, o primeiro defeito lá, né, no capítulo 2, versículo 4. Abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Gente, o que é o primeiro amor? Lembra daquele amor quando você se converteu? Lembra daquele amor quando você teve um encontro com Jesus? Aquela coisa linda, espetacular. Lembra que você chorava ao ouvir os louvores? Lembra aquele primeiro amor que você tinha desejo de estar orando aos pés do Senhor? Que você tinha desejo e fome de ler a palavra de Deus? Que você tinha fome de ler a palavra? Que você ficava horas e horas lendo a palavra e cada vez você queria mais? Você lembra desse primeiro amor? Você lembra que você contava as horas e os minutos para você ir para a igreja? Para chegar a hora do culto, de você louvar, exaltar o nome do Senhor? Você lembra disso? É esse primeiro amor. Quantas pessoas abandonaram hoje o primeiro amor? Quantas pessoas hoje falam que amam a Jesus Cristo e trocam Jesus Cristo por qualquer coisa? Quantas pessoas trocam um culto para ficar assistindo televisão, para ficar vendo jogo de futebol? Quantas pessoas trocam Cristo Jesus por nada? Quantas pessoas abandonaram o primeiro amor? Quantas vezes você tem lido a palavra de Deus? Quantas vezes? Será que você tem lido a palavra de Deus pelo menos uma vez por dia? Será que você tem orado a Deus pelo menos uma vez por dia? Uma vez por semana? Você tem lido a palavra de Deus o quê? Uma vez por mês? Ou às vezes você passa mais de mês sem ler, sem orar? Quantas pessoas abandonaram o primeiro amor? Estão dormentes, adormecidos. Amado, acorda, desperta. Acorda, desperta. Cristo quer você para perto novamente. Cristo quer você junto dele. Desperta, tu que dormes. Ele está chamando a tua atenção nesta noite, meu amado. Não abandone, retorne ao primeiro amor. Retorne a dar valor às coisas de Deus. Retorne a dar valor à leitura da palavra, à oração. Retorne a dar valor à ida aos cultos, meus amados. A louvar e engrandecer ao nome dele. Deixa Deus te quebrantar. Não deixa a dureza do coração entrar em você, querido. Não deixa isso te afastar da presença de Deus. Diz a palavra de Deus, porque muitos não discernem o corpo de Cristo, há muitos fracos, doentes e que dormem. É a frieza espiritual entrando e as pessoas não enxergando. Retorna. Deus, ele não quer dividir o seu coração com ninguém, ele quer o seu coração todo para ele. Ele não aceita divisão, amado. Retorna nessa noite. Retorna ao primeiro amor. Se você não sente mais vontade de ler a palavra nem de orar,
Peça a Deus, ore a Deus. Fala, Senhor, acende de novo essa chama do Espírito Santo, ardendo em meu coração. Aquele mesmo primeiro amor que eu sentia, Pai. Que eu me derramava em lágrimas diante do Senhor. Eu quero sentir novamente. Não deixe isso morrer, Pai. Peça a Deus, que Ele vai te dar, querido. Ele tem vontade de se aproximar a você, de ter intimidade com você novamente. É por isso que Ele está te advertindo nessa noite. Abandonaste o primeiro amor, ou seja, o melhor amor. Abandonaste. Não abandona. Retorna ao primeiro amor. Retorna. O segundo defeito que Deus chamou a atenção das igrejas. Tens medo do sofrimento. Gente, quantas pessoas hoje que não aguentam sofrimento? Quantas pessoas hoje que aceitam Jesus como seu Salvador e pensa que tudo é mil maravilha? E pensa que não vai passar por luta, não vai passar por provação, porque eu aceitei Jesus. Estão enganados. A vida do servo do Senhor é de bênção, é de vitória. Mas só tem vitória quem passa por luta e por provação. A palavra do Senhor nos ensina muito bem. Tens bom ânimo, regozijeis quando passardes por várias provações, para que tenhais parte em mim, para que assim como eu venci este mundo e ressuscitei, assim aconteçais com vós também. A igreja primitiva regozijava passar por luta e provação em nome de Jesus. Regozijava, porque sabia que era lícito que isso acontecesse, como aconteceu com os profetas, como aconteceu com as pessoas da igreja primitiva. Assim vai acontecer com cada um de nós cristãos. E quantas pessoas hoje passam uma aprovaçãozinha, uma pequena aprovação na sua vida, e chega para Deus e fala, ó céus, ó terra, o que é isso? Por que isso está acontecendo comigo? Ó, Deus me esqueceu de mim. Não, eu não aguento mais. Gente, acorda. Diz a palavra de Deus que a tribulação, ela traz o quê? Perseverança. E a perseverança, ela traz o quê? Esperança. É na tribulação que nós crescemos. É na tribulação que nós vencemos. É na tribulação que nós somos aperfeiçoados, querido. Deus te chamou para te dar as bênçãos dele, mas ele não disse para você que você não teria tribulação. Muito pelo contrário. Ele disse que você teria tribulação sim, mas que ele iria te dar o escape. A oração que Jesus fez antes de subir definitivamente aos céus foi o que ele pediu ao Pai o seguinte: Pai, eu oro a ti e peço ao Senhor que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor apenas os livre do maligno. Ou seja, nós estamos neste mundo, nós vamos ser perseguidos pelo nome de Jesus, nós vamos ser perseguidos, né? Nós vamos ser difamados por causa do nome de Jesus. Nós vamos ter tribulação sim, como igreja de Cristo, como a igreja primitiva. Quanto mais a igreja de primitiva passava por tribulação, por dor e por sofrimento, mais ela crescia, meu amado. Mais ela crescia, mais ela se desenvolvia. E é assim com a igreja de Cristo. Nós vencemos todas as coisas, porque Cristo está conosco. Nós passamos a luta dando glória a Deus. E como as pessoas hoje têm medo de falar de sofrimento. Vai falar com um cristão hoje sobre a igreja passar, sabe, a grande tribulação que está por vir. Vai comentar. Como que eles vão ficar espantados. Como eles vão ficar perplexos. Não, isso não. Comigo não. E se esquecem de que há um Deus Todo-Poderoso. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, gente. Maior que está conosco. Deus, ele está conosco. Nós vamos passar pela prova, nós vamos passar pela fornalha, mas o quarto homem vai estar conosco. Vai estar junto conosco. Foi assim que aconteceu em toda a história da igreja. Deus, ele não privou os seus servos de passar por lutas e provações e tribulações, não, amado. Muito pelo contrário. Jesus Cristo, nosso Salvador, foi a maior prova disso. Passou a maior tribulação e a maior provação que um homem pode passar. Jesus passou. E ele fala o seguinte: sejam meus seguidores. Venham após mim. E como que você hoje, como cristão,
Não aceita passar por provação e tribulação? Quando vem uma situação difícil na sua vida, você murmura, você reclama, você acha ruim. Acorda, cristão. Acorda, crente. Acorda. Nós, como igreja de Cristo, nós vamos passar por tribulação, sim. Mas nós vamos a cada vez mais vencer, ser vitoriosos, porque Cristo está conosco, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está conosco. Se tivermos que enfrentar a morte, nós vamos enfrentar sim, mas de cabeça erguida, e não vamos negar o nome de Jesus, não. Não vamos voltar atrás, não vamos nos acovardar, não, porque nós sabemos o que nos aguarda na Jerusalém celestial. Nada há de comparar com a glória por vir. As riquezas deste mundo, as coisas dessa vida não hão de comparar com a glória por vir, com a Jerusalém celestial, de estar completamente aos pés do Senhor, unido com Ele, o todo tempo, por toda a eternidade, meu amado. Nós, como igreja de Cristo, está sujeito diante de nós, sim, muitas alegrias, bênçãos, regozijos, sim, mas passar por tribulação também faz parte da igreja de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. E testemunha quer dizer o quê? Marte. Marte, ele passa pelo sofrimento. Ele passa até mesmo pela morte. O Marte. Você sabia disso? Isso é ser um cristão. Falar que eu amo a Jesus quando tudo vai bem é muito fácil. Falar que eu amo a Jesus, que Ele é o meu Deus, que eu tenho fé nele quando as coisas estão maravilhosas, é muito fácil, qualquer um fala. Qualquer um fala o que quiser falar. Porque falar é muito fácil. Mas eu quero ver quando vier, sabe, o mar revolto na sua vida. Quando vier a tempestade. Quando vier os momentos, o dia mau. O que você vai fazer? Será que você vai negar Jesus? Será que você vai murmurar? Será que você vai reclamar? Ou você vai olhar para o alto? Ou você vai fazer igual Davi? Para o alto olharei, para os montes olharei, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É essa certeza que você tem que ter, crente, cristão. Essa certeza. Virão lutas e tribulações, sim, mas virão as vitórias, porque Cristo está conosco. O Rei da Glória está conosco. Então esse defeito daquelas igrejas, tens medo de sofrimento, está em Apocalipse 2, versículo 10. Isso não pode acontecer na sua vida hoje, meu amado. Você tem que sair daqui com entendimento de que é lícito passar por tribulação e por provação, sim. Mas a vitória é garantida àqueles que estão em Cristo Jesus. A outra coisa que Deus chamou a atenção, outro defeito daquelas igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, fala assim: sustentam a doutrina de Balaão. Isso significa o quê? Em outras palavras, se corrompem por dinheiro. Se corrompem por dinheiro. Gente, quantos cristãos hoje, gente, que falam, que seguem a Jesus, que servem ao Deus vivo, mas que quando entra na sua conta um pouquinho mais de dinheiro, fazem vista grossa para muita coisa. Quando o patrão chega e fala bem assim: olha, eu vou te dar tanto de aumento, mas eu quero que você faz uma vestinha grossa, dá um jeitinho brasileiro, finge que você não está vendo. Só quero que você finge que não está vendo. Quanto cristão, gente, quanto crente hoje que aceita, ainda chega em casa e fala que Deus o abençoou, que Deus abriu a porta dele ganhar mais um pouquinho para fazer vista grossa. Gente, nós temos que tomar vergonha na cara. Porque nós temos que ser o sal dessa terra e a luz deste mundo. Nós fomos chamados o quê? Para ser o sal da terra, para dar sabor a essa terra e ser a luz deste mundo, ou seja, mostrar aonde está errado, mostrar a escuridão, mostrar as coisas erradas através das nossas vidas. Nós não podemos compactuar com o errado, não, mas nós temos que ser a justiça de Deus. Justiça de Deus. Quanta gente tem se corrompendo dentro das igrejas por dinheiro. Quanta gente tem se corrompido por dinheiro e levando o nome de crente, difamando o nome de Jesus. Quanta gente hoje. Era um defeito daquelas igrejas. É um defeito que acontece hoje nas igrejas. Quanta gente que escorraça a ovelhinha. Quanta gente hoje que perdeu o foco. Que em vez de focar em cuidar vidas,
em gerar salvação, sabe? Em alcançar vidas para o reino de Deus, em povoar os céus, a Jerusalém celestial. Quanta gente que perdeu o foco por causa do dinheiro. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou e perdeu o foco por causa do dinheiro. Começam a vender a salvação. Começam a vender o céu, a eternidade. Quanta gente tem feito isso hoje em dia? Meu Deus, isso é triste. Isso é triste. Quanta gente que trocou a sua salvação por mamon. Por mamon. A palavra deixa bem claro. Não tem como amar a dois senhores. Antes você vai amar a um e odiar ao outro. Não tem como amar a Deus e a mamon, as riquezas dessa vida. Não tem como, amado. Não tem como. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a majestade dele com ninguém. Ele não divide. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Mesmo que você esteja dentro da igreja. Mas se você ama o dinheiro, eu sinto te dizer, meu amado, se o dinheiro é o primeiro lugar no seu coração e na sua vida, você está nas trevas. Você está enganando a si mesmo. Meu Deus, isso é terrível. Sustentam a doutrina de Balaão. E também as dos nicolaítas. Gente, a doutrina dos nicolaítas fala daqueles que se corrompem pelo poder. Quanta gente que começou, sabe, uma fé genuína em Cristo Jesus, mas que quando alcança o poder, o seu coração muda, a sua vida se transforma. Quanta gente hoje que tem usado a igreja de Cristo para alcançar poder, até mesmo poder político. Quanta gente hoje que está querendo usar a igreja para alcançar poder, para ser visto, alcançar notoriedade. Quanta gente tem feito isso hoje? E Deus tem visto. Diz a palavra que Deus, ele enxerga o mais íntimo do nosso coração. Deus, ele não enxerga igual a nós. Nós enxergamos o quê? Somente aquilo que está diante dos nossos olhos, as obras. Mas Deus, ele vai lá na motivação. Será que aquilo que você tem feito para Deus realmente tem partido de um coração grato, um coração adorador, um coração que reconhece o que Deus tem feito na sua vida e quer adorar Ele com todo louvor, de verdade, em espírito e em verdade? Ou será que a motivação sua, de tudo que você tem feito, é conquistar poder? É ser visto, é ser notado, é ser reconhecido? Doutrina dos nicolaítas. Conquistar poder. E Deus, ele condena isso. Deus, ele condena isso. Ele não quer isso dentro das igrejas hoje, meu amado. A igreja fiel, ela não quer o poder para si mesma. Mas a igreja fiel, a igreja de Cristo, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, eles reconhecem que todo poder, toda honra, toda glória e toda majestade vem do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquele que reconheceu e entendeu o que é a salvação, entendeu o que é evangelho e a obra de Deus, ele olha o seu próximo superior a si mesmo, conforme a palavra diz. Ele não quer se achar o grandão, o maioral. Ele não quer conquistar poder, não, amado. Mas ele se exalta vendo o quê? Vendo o outro crescer. Ele se exalta vendo o quê? O corpo de Cristo sendo edificado, a igreja crescendo, se multiplicando. Ele não vai ficar triste vendo outros irmãos sendo usados pelo Senhor, não. Por quê? Porque ele reconhece que tudo é Cristo, e Cristo que opera tudo em todos. Então ele vai ficar feliz quando a igreja cresce, quando outras pessoas são levantadas para o ministério, quando outras pessoas são levantadas para evangelista, quando outras pessoas são levantadas para profetas, para doutores, para mestres, quando a igreja está crescendo espiritualmente, ele vai ficar feliz. Agora, se o cristão não fica feliz com isso, é porque ele quer o poder para ele. É porque somente ele quer ser reconhecido. E quantas pessoas hoje querem o poder para si e não para Deus? Doutrina dos nicolaítas. Doutrina dos nicolaítas. União de igreja e Estado. Quantas pessoas que foram o quê? Elegidas, né, a fazer parte da política e se corromperam, gente. Quantos cristãos que andavam em sinceridade no caminho do Senhor, mas
passaram a fazer parte da política e se corromperam pelo poder. Doutrina dos nicolaítas. Temos que voltar à verdade. Temos que voltar à sinceridade, à humildade, ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Reconhecer que Deus é o que opera tudo em todos. Ele que efetua o querer, o poder, tudo vem dele. Outra coisa que Deus chamou atenção nas suas igrejas, na carta lá, no livro de Apocalipse. Outra coisa que Deus chamou atenção, fala de que eles toleram Jezabel e deixe não somente que ela ensine, mas que pratique a idolatria e a imoralidade sexual. Gente, dentro das nossas igrejas, quantas vezes tem acontecido idolatria? Quantas vezes tem acontecido idolatria? Às vezes as pessoas pensam que idolatria é apenas uma imagem de escultura em que as pessoas colocam diante de si e oram, e as pessoas dão glória àquela imagem de escultura. Idolatria não é só isso não, meu amado. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você dedica o seu tempo. Tudo aquilo que você dá valor acima de Deus é idolatria. É idolatria. E Deus ele não aceita. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo com coisas desta vida, com coisas passageiras, e esquecemos de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Quantas vezes nós gastamos horas e horas em jogos, horas e horas em Facebook, horas e horas em YouTube, horas e horas em páginas da internet, e nos esquecemos de Deus, de orar a Deus, de ler a palavra, de glorificar ao Senhor pelo fôlego de vida e por tudo que Ele fez por nós. E isso é idolatria. Idolatria não é somente imagem de escultura, não. Não é colocar uma imagem na sua frente somente, não. Mas toda vez, tudo que eu coloco no meu coração e dou mais valor do que a Deus, é idolatria. Deus ele tem que estar em primeiro lugar no seu coração e na sua vida. Deus ele não aceita ficar em segundo plano. Ele não aceita. Você sabe por quê que Deus ele pede, quando ele deu o filho a Abraão, ele deu Isaac a Abraão. E depois Deus ele pede Isaac a Abraão? Você sabe por quê? Às vezes as pessoas não entendem. Falam assim, poxa, mas Isaac é filho da promessa, foi Deus que deu. E por que Deus pediu? Não tem lógica nisso. Se Deus deu o filho da promessa, né? A esposa de Abraão, a Sara, era estéril, então Deus abriu a madre dela e fez ela gerar um filho depois de estar velha, na sua velhice. E Deus pede esse filho, por quê? Amado, Deus queria testar Abraão. Deus queria testar se ele ainda estava em primeiro lugar na vida de Abraão. Deus queria ver se Abraão tinha colocado Isaac em primeiro lugar na sua vida. Deus queria testar se Abraão estava idolatrando Isaac. E eu quero dizer muito cuidado para você, meu amado. Tudo aquilo que você idolatra, Deus vai te pedir. Porque Ele não aceita ficar em segundo lugar na sua vida, não. Ele quer o primeiro lugar da sua vida. Assim como Ele pediu Isaac a Abraão para testá-lo, e Abraão ele foi fiel. Ele foi fiel. E por isso Deus o honrou. E Deus não deixou que Isaac morresse. Porque ele viu que ele estava em primeiro lugar na vida de Abraão. Porque Abraão entregou o seu único filho a morrer. Deus, ele não aceita ficar em segundo plano na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Tudo aquilo, muito cuidado, tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar na sua vida, Deus ele vai te pedir. Se você colocar filho em primeiro lugar na sua vida, Deus ele vai te pedir seu filho. Se você colocar qualquer outra coisa, Deus ele vai te pedir. Porque ele não aceita ficar em segundo plano, não. Deus ele quer o primeiro lugar. Ele não aceita idolatria. Ele não aceita. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então a doutrina de Jezabel fala de idolatria e imoralidade sexual. Gente, quantas vezes nós vemos as igrejas, no contexto geral, aceitando até mesmo essa imoralidade sexual? Quantas vezes nós estamos aceitando as coisas mundanas dentro da igreja, o mundo entrando dentro da igreja? Ah, porque lá fora é normal acontecer assim, então dentro da igreja também vamos começar a aceitar. Não, gente, não! Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos igreja de Cristo.
Igreja significa eclésia, chamados para fora. Não é chamados para dentro de algo que está corrompido, não. Mas é chamados para fora. Chamados para a santificação. Chamados para sermos separados. Chamados o quê? Para não concordarmos com as coisas deste mundo. Não concordarmos com o caminho que o mundo está perecendo. Porque o mundo ele jaz no maligno. Nós não podemos aceitar a imoralidade sexual dentro da igreja. A perversão sexual. Esse negócio de que, não, eu tenho que namorar várias, eu tenho que ficar com várias. Eu tenho que... não, porque o mundo hoje lá fora faz sexo. Então eu, como cristão, eu também tenho que fazer para conhecer, para saber se é bom, para depois eu casar. Gente, não, tá errado. Tá errado. Pela palavra de Deus tá errado. E não pode aceitar isso na igreja hoje, não. O jovem ele tem que ser santificado e separado por Deus. Deus ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Deus, ele não mistura onde está o pecado. Não mistura. Onde tem pecado não há a presença de Jesus e não há a presença do Espírito Santo, que é o nosso selo e o penhor da nossa salvação. Nós temos que ser severos com o pecado. Temos que amar as vidas, mas sermos rígidos com o pecado. Não podemos aceitar o pecado dentro da igreja. Não podemos aceitar. Não podemos nos acovardar. Não podemos deixar misturar as coisas do mundo com a igreja. Temos que ter muito cuidado com isso, amados. Muito cuidado com isso. Se você for analisar, qual é o propósito de Satanás hoje? É distorcer e deturpar a palavra de Deus. Satanás hoje ele não quer mais destruir a palavra de Deus por completo, porque ele já tentou fazer isso antigamente e não conseguiu. Porque quando ele tentou queimar a Bíblia, quando ele tentou censurar a palavra de Deus, quando ele tentou atrapalhar o propósito da palavra de Deus, ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu, nós vimos claramente. Quantas Bíblias nós temos hoje? Inúmeras. A Bíblia é o único livro que mais antigo que já existiu, que está vivo até hoje, que existe em grande quantidade até hoje. Os outros livros que existiram do mesmo período da Bíblia, né? Da Bíblia, porque se nós formos olhar o Gênesis ele conta a história mais ou menos desde a criação do mundo, né? Foi Moisés, mais ou menos na época que 2000 a.C. Então se nós formos pegar os escritos desde 2000 a.C. até hoje, daquela época, estão em desuso. E se houver uma cópia ou outra, é muito. E quantas cópias nós temos da Bíblia hoje? Inúmeras, incontáveis. A Bíblia é praticamente o livro mais vendido. Então quando Satanás tentou destruir a Bíblia, ele não conseguiu. E o que ele fez? O que ele fez e o que ele faz hoje? Já que eu não consigo destruir a palavra de Deus, eu vou distorcer ela. Eu vou colocar um pouquinho de fermento na verdade. Porque quando eu coloco um pouquinho de mentira na verdade, aquilo já não é mais verdade. Eu já trouxe imundícia para aquela verdade. E é isso que Satanás tem feito hoje. E nós temos que tomar muito cuidado. Ele tem trago as coisas mundanas para dentro das igrejas. A palavra diz o quê? Aquele que está santo, santifica cada vez mais. Santifica cada vez mais. O profeta ele fala o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós temos que cada vez mais ser separados, santificados. Não podemos aceitar o pecado dentro da igreja não, meu amado. Não podemos. Porque senão nós corremos o risco de entrarmos o quê? No sono espiritual. Quando o pecado entra dentro da igreja, há morte, há sono espiritual. Nós nos tornamos cegos, insensíveis. É a lepra agindo no corpo. Isso não pode ser aceito na igreja de Cristo Jesus. A igreja de Jesus Cristo é imaculada, é santa. Ela se preserva para o noivo. Ela é separada. A sua candeia está acesa. Mostrando o quê? Que ela está limpa, que ela está purificada. Não falta óleo na sua candeia. Aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Fala claramente disso, da diferença da igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel, ela zela pela palavra do Senhor e não se contamina com este mundo. A igreja infiel, não. Ela fala assim, o que tem? Não tem nada a ver. Deixa passar. Não, coitadinho, vamos aceitar assim mesmo. Deus aceita todo mundo do jeito que é e do jeito que está. É a grande mentira que tem sido gerada hoje, nos nossos dias. Quantas igrejas nós temos visto aí abertas, levando o nome de Deus. Mas por trás é trapo de imundícia. É contaminação, é lodo, é pecado. Hoje tem igreja dos homossexuais. Hoje tem igreja dos lésbicos, transexuais, levando o nome de Deus, distorcendo a palavra de Deus.
corrompendo o povo de Deus, enganando a muitos. Quantos falsos profetas, falsos mestres têm surgido hoje para distorcer a palavra de Deus? Artimanha de Satanás, distorcer a palavra de Deus. Um pouquinho de mentira, eu torno a verdade uma mentira. Satanás não quer mais negar totalmente a palavra de Deus, mas ele quer botar um pouquinho de mentira, um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Nós não podemos aceitar o pecado. Não temos que ser coniventes com o pecado dentro da igreja. Temos que acabar com isso. Temos que amar a vidas. Temos que amar as pessoas. Mas nós temos que ser rígidos com o pecado. Fugir da aparência do mal. Não podemos nos deixar contaminar. Temos que ser separados. Separados para Cristo Jesus. Santificados em Cristo Jesus. Uma igreja pura, que não tem do que se envergonhar. Uma igreja santa. Porque somente aqueles que forem santos, santificados, vão subir com Cristo na glória. Somente estes. É essa igreja que Cristo espera como esposa. Uma igreja que não se contamina, não se deixa corromper. Não podemos deixar essas características de Jezabel entrar dentro das nossas igrejas hoje. Então, Deus chamou atenção para este defeito que estava acontecendo naquelas 7 igrejas do Apocalipse. Outra coisa que Deus chamou atenção, que está também no capítulo 3, versículo 1. Fazem obras como se vivessem, mas estás morta. Gente, meu Deus do céu. Quantas vezes nós temos visto hoje a ideologia de que eu vou herdar a salvação através das obras. Mas a palavra deixa muito bem claro que não é através das obras. É através da fé, é através da graça de Jesus Cristo que nós herdamos a salvação. Não é por aquilo que eu faço. Porque por mais que eu faça, nunca eu sou capaz de alcançar a salvação por mim mesmo. A salvação é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o alto preço, um preço de morte, na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se fez maldito para que nós hoje fôssemos benditos. Não é por causa de mim, meu amado. Não é pelo meu esforço, nem pelo seu esforço. Mas é pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos. Pelo sangue de Jesus nós fomos remidos. E quantas vezes hoje as igrejas fazem obras, se baseiam em obras como se estivessem vivas, mas estão mortas. Estão mortas. Querem basear a salvação por obras, mas não tem a essência, o reconhecimento de que Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. É Ele que é a essência da salvação. Não tem Jesus em seu coração. Quantas igrejas hoje fazem caridade? Mas caridade, meu amado, não salva ninguém. Caridade não salva ninguém. As boas obras são o quê? Uma consequência da salvação. As obras não são a causa da salvação. Mas porque eu sou salvo, porque eu sou transformado, eu tenho boas obras. Tiago fala, vem assim, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. A fé e a obra, elas andam juntas. Mas as obras, elas não são causa da salvação. E quantas igrejas hoje fazem boas obras, mas por dentro estão mortas, porque não reconhecem e não valorizam o sacrifício de Jesus na cruz. Querem alcançar a salvação por mérito próprio. Querem alcançar a salvação por reconhecimento próprio. Como se o homem fosse a fonte da salvação. Como se bispos, se apóstolos fossem o canal da salvação e esquecem de Jesus. Quantas pessoas têm colocado o seu rosto na frente das igrejas, nos banners, nos cartazes, como se ele fosse o Salvador, e se esquece de Jesus. Obras, obras. Mas Deus, Ele vai na essência, igual eu disse. Ele vai lá no coração. Aquilo que o homem não enxerga, Deus enxerga. Ninguém engana Deus. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele vê todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enxerga todas as coisas, meu amado. Você pode enganar o homem. Você pode enganar as pessoas. Mas a Deus você não engana. Você não engana a Deus. Ele conhece, Ele te sonda no mais profundo. Ele conhece cada um, até mesmo antes de nascer, diz a palavra de Deus. Ainda informe no ventre de minha mãe, tu me conheceste.
ainda informe. Então Deus conhece todas as coisas. E nós, como igreja de Cristo, não podemos viver de aparência, apenas por obras. Mas tudo que nós fizermos tem que partir do quê? De uma essência do coração. De um coração que reconhece o quê? Jesus Cristo como Salvador. De um coração motivado pelo Espírito Santo. Porque Deus ele só aceita aquilo que você faz se for motivado por Ele. Toda vez que eu faço alguma coisa, toda vez que eu faço alguma obra, motivado pelo meu ego, motivado pelo meu egoísmo, pelo meu egocentrismo, por mais que essa obra que eu faço seja boa, Deus ele não aceita, ele repudia. Ele repudia. Isso foi bem claro com a oferta de Caim e de Abel. Ele deixou bem claro isso. Ele não aceitou a oferta de Caim porque Caim tinha um coração mau. Mas ele aceitou a oferta de Abel, porque Abel tinha um coração sincero, um coração puro. Ele estava fazendo em louvor e adoração a Deus, reconhecendo que Deus era. Ele não queria se aparecer com a sua oferta. Ele não queria se exaltar com a sua oferta. Então, nós temos que fazer o quê? As obras como consequência da salvação, geradas por um coração que tem a presença do Espírito Santo. Essa é a igreja viva. Essa é a igreja de Cristo. A igreja que faz todas as coisas baseados pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja que é morta, ela faz as coisas baseadas na sua própria vontade e na sua própria emoção. Mas a igreja de Cristo, a igreja viva, faz as coisas baseadas pelo Espírito Santo de Deus. Fazem obras como se estivessem vivos, mas estão mortos. Apocalipse 3, versículo 1. Nós não podemos deixar que isso aconteça em nossas vidas. Outra coisa que Deus chama a atenção naquelas igrejas: tens pouca força para evangelizar e servir. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, mas sei que tens pouca força. Gente, quantas vezes hoje nós vemos o quê? As igrejas evangelizando pouco. As igrejas servindo pouco. Se a gente for analisar quantas igrejas têm saído nas ruas, quantas igrejas têm levado a verdade, quantas igrejas têm ido o quê? Ao centro de reabilitação de dependentes químicos, quantas igrejas têm ido aos presídios, quantas igrejas têm ido aos orfanatos, quantas igrejas têm ido às praças, quantas igrejas têm saído das quatro paredes e têm ido realmente aonde está a alma necessitada. São poucas, são poucas. E isso é uma coisa que Deus já mostrou desde aquela época e que vem acontecendo, meu amado. Qual foi o mandamento de Cristo quando Cristo ressuscitou e ficou aqui 40 dias ainda com seus discípulos? O que ele disse para os discípulos? A grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, ide. Ide é o quê? É eu andar, eu me locomover, eu mover. É eu não me acomodar. É eu deixar esse estado de cômodo e me levantar. E ir até a alma necessitada. Ir até a alma faminta. A fim de que eles sejam desgarrados das presas de Satanás. Mas quantas igrejas têm feito isso hoje em dia? Quantas igrejas têm vivido no comodismo? Não tem lançado a rede no mar, mas tem esperado que os peixes entrem dentro das suas quatro paredes, dentro dos templos. Gente, é hora de acordar. É hora de nós sairmos e fazermos nosso culto aonde? Nas ruas. É hora da gente deixar as quatro paredes. É hora da gente se dividir em grupos e ir nas praças, nos presídios, aonde houver uma alma necessitada. É hora da gente correr e se agarrar a eles, levar a verdade, levar o evangelho. Nós não podemos ter pouca força para evangelizar e servir, não. Nós temos que ser servidores. Você quer ser maior no reino de Deus? Seja o servidor de todos nessa terra. E quem diz que ser servidor é fácil? Para servir, você tem que estar ativo. Você tem que se esforçar. Você tem que se doar. Evangelho é o quê? É perder para ganhar. E quantas pessoas só querem ganhar? Quantas pessoas só querem ir para a igreja para receber? Para ganhar de Deus? Para receber de Deus? Colocando Deus como garçom. Gente, eu tenho que me doar. Isso é evangelho. Eu tenho que servir. Eu tenho que perder para mim, para ganhar o outro. Isso é evangelho. Precisamos de fazer isso como organismo vivo, como igreja de Cristo. Sair às ruas, às praças, gritando, clamando por vidas. Para encher o céu, para povoar o céu. Não podemos nos acomodar e acovardar, não. Temos que sair das quatro paredes. É isso que Jesus quer. E por último, ele fala que se acham ricos
que de nada tem falta, mas és morno, infeliz, pobre, cego, nu e miserável. Essas igrejas que se achavam ricas, é porque se achavam ricas materialmente. Quantas vezes hoje nós vemos templos luxuosos? Quantas vezes hoje nós vemos o que? Pessoas que estão à frente das igrejas querendo construir o que? Templos assim, perfeitos, maravilhosos, né? Esplêndidos, né? Para o quê? Para contemplar aquela glória, aquela beleza, achando que isso é tudo. Mas meu amado, o que Deus vê, Deus ele não quer, ele não está ligado às coisas desta vida, não. Deus ele quer ver o quê? Nós investindo o quê? No reino dele, para a salvação, as coisas lá do alto, a pureza, a salvação de vida, a transformação de vida, a libertação de vidas, a levar o evangelho às pessoas. Deus ele não quer que o foco seja o quê? Coisas materiais, não. Botar templos bonitos, templos perfeitos, templos lindos, mas dentro imundo. Dentro poucas vidas, pouca transformação, pouco poder, pouca libertação. De que adianta isso? Não adianta de nada. Para Deus, mais vale o quê? É não ter praticamente um templo material, mas uma igreja que possa fazer um culto o quê? Cheio de poder e da graça dele. Não adianta para Deus ter um templo lindo e maravilhoso, um templo com paredes de ouro, com coisas maravilhosas, aconchegantes, mas sem a presença dele. Não adianta. Não adianta. Se acha rica. Se acha rica. Você acha que você é rica. Que você não tem falta de nada. Porque você tem dinheiro. Igrejas com dinheiro. Igrejas, empresas, empresariais. Se acham ricos. Não tem falta de nada. Eu tenho igreja perfeita. A igreja dos meus sonhos. Consegui chegar. Mas Deus está dizendo, mas você é pobre, cego, nu e miserável. A palavra de Deus diz o seguinte, minha é a prata, minha é o ouro, minha é a terra e tudo que nele há. Tudo isso é de Deus, meu amado. Deus ele não está se preocupando de você fazer belos templos, não. Mas ele quer se preocupar de quê? De que você alcance vidas para a salvação. Deus não está se preocupando com seu banquinho acolchoado, não. Deus não está se preocupando de você colocar ouro nas paredes da igreja, de você colocar, adornar a igreja, não. Deus está se preocupando o quê? De você alcançar vidas, para o reino dele. É isso que ele quer, meu amado. Não adianta eu investir em igreja e não investir em pessoas, não investir em vidas. Não adianta, você está indo pelo caminho errado. Claro que eu tenho que deixar a igreja num ambiente agradável para receber as pessoas, sim, tenho que deixar sim. Mas o meu foco não tem que ser primeiro o templo, não. Porque o verdadeiro templo de Deus somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós temos que se preocupar conosco, com vidas. E não com cimento, com tijolo, com lajota, com parede. Tu achas rica e que de nada tem faltas. Mas na verdade tu és pobre, cego, nu e miserável. Pobre, cego, nu e miserável. Pobre das coisas de Deus. Cego porque está indo para a perdição e não consegue enxergar. Nu porque sua vergonha está exposta diante do Senhor, que vê todas as coisas. E miserável. Miserável porque você não tem nada para acrescentar para as almas sedentas, para as almas famintas. Nós temos que melhorar como igreja de Cristo. Nós não podemos deixar que estes mesmos defeitos que Deus condenou, que Deus descreveu e mostrou a João no seu livro de Apocalipse, nós não podemos aceitar que esses defeitos permaneçam em nossas vidas hoje em dia, porque nós somos a igreja de Cristo. Se nós quisermos herdar salvação, temos que consertar todas essas coisas. Temos que acordar, nos levantar, sair do comodismo e seguir a palavra de Deus como um verdadeiro cristão, caminhar como Cristo andou nessa terra, ser luz, ser o espelho de Cristo, Se as pessoas olharem para você e não enxergar a Jesus Cristo, meu amado, me perdoe, mas você não está sendo seguidor de Cristo. Você não está sendo um bom cristão. Para você ser um bom cristão, as pessoas têm que chegar a Cristo Jesus na sua vida. Você tem que fazer diferença, sim. No seu trabalho, em casa, na rua, aonde você estiver. Você tem que ter o cheiro de Cristo e a aparência de Cristo. As pessoas têm que ver em você, sim, a diferença em você. Deus manda nós, para finalizar, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Não nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente através da palavra dele. Para que nós experimentemos qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É somente com mudança de mente,
com metanoia, é somente não se conformando com as coisas deste mundo, não aceitando o curso deste mundo, é indo contra as coisas deste mundo que nós podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se engane. E vamos melhorar. Que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer aquilo que nós precisamos de melhorar. Que possamos voltar ao primeiro amor, à primeira essência, a dedicar as nossas vidas totalmente a Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem zelado por nós, e que Ele nos concede infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que pensamos. Sabemos que nós temos um Deus que é zeloso, um Deus que não vai nos deixar faltar o que comer, um Deus que não vai nos deixar faltar o que vestir, porque Ele cuida de nós. Então nós temos que colocar o quê? Simplesmente o nosso coração em primeiro lugar voltado para Ele. Buscai a Deus em primeiro lugar, que as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Amém, meus amados? Que Deus possa te abençoar nesta noite, que nós possamos realmente ser a igreja fiel de Jesus, a noiva imaculada e santa do Senhor Jesus, que vai subir com Ele, a encontrar com Ele nos ares, para as bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que você possa abrir os teus olhos nessa noite e reconhecer e ver o que está sendo feito errado hoje em dia e não concordar com estas coisas. Seja luz nas trevas, seja o sal deste mundo, dê gosto, dê tempero a este mundo. Seja luz nas trevas, que Deus seja contigo, que Deus te abençoe nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.